Em uma tarde em 1996, numa pequena vila na Sicília, 4 senhores italianos jogavam cartas, quando um fotógrafo brasileiro os interrompeu para perguntar se a mulher loira de roupão que o acompanhava poderia se juntar a eles. Eles concordaram. Aí, o Bob Wolfenson posicionou sua câmera e fez um sinal para que a atriz Maite Proença, já sentada com os senhores na mesa e com as cartas do baralho à mão, tirasse o roupão. Esse ensaio de Maite, nua e incorporada ao cotidiano do vilarejo na Sicília para Playboy, foi um marco no trabalho de Bob Wolfenson por quebrar os padrões da revista. Mas esse ensaio foi apenas uma das muitas vezes em que Bob tomou as rédeas de sua carreira e fez o que ninguém esperava. Foi assim que o fotógrafo, hoje com 71 anos, construiu uma carreira que passa pela moda, publicidade, ensaios nus, retratos que vão do poeta João Cabral de Melo Neto ao ministro Alexandre de Moraes e ainda por projetos autorais expostos em museus. Eu sou Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, e este é o Dando as Cartas, um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Por aqui eu converso com profissionais que revelam como assumir o jogo e conduzir o rumo da própria carreira. Neste episódio, eu fui até o estúdio do Bob, na Lapa, em São Paulo, para conversar com ele sobre seu início em meio ao luto, como ele se encontrou, criou sua própria marca e aprendeu a transitar por diferentes espaços. A sua trajetória com fotografia começa aos 16 anos. Você estava vivendo um luto pela perda do seu pai e naquele momento começa a trabalhar na Editora Abril para distrair a cabeça. Não viver o luto tão intensamente, ao mesmo tempo tentar ter uma renda, alguma coisa ali para complementar a casa, né? Como é que é essa primeira experiência? Eu sei que nesse primeiro momento não tinha muito uma vocação sua para fotografia, mas tem algo na fotografia que você consegue lembrar que te chamou a atenção logo de cara? Eu tinha vários amigos que tinham interesse em fotografia e que tinham laboratórios fotográficos em casa, meio caseiros. E eu comecei a gostar de entrar no quarto escuro para ver como é que se fazia. Tinha discussões sobre papéis fotográficos. Enfim, eu me lembro dessas conversas todas. Mas minha mãe me colocava para fazer aula de violão, aula de francês, aula disso, aula daquilo, e tudo eu largava no meio. Nunca fui muito insistente nas coisas que me ofereciam. Bom, aí meu pai morreu. Aí eu tive que tomar tenência na vida. E eu era muito jovem, eu tinha um cunhado que trabalhava na Editora Abril, que era redator da Veja, e ele conseguiu um estágio no estúdio da Editora Abril para eu começar a trabalhar. Eu quis trabalhar. E eu me lembro que eu gastava mais para ir do que o que eu ganhava. Porque eu não ia de ônibus, eu era folgado, né? Ia de táxi. Mas logo em seguida eu comecei assim, todos os meus amigos ainda estavam no colegial, depois fizeram faculdade, todo mundo tinha férias, eu já comecei a não ter férias, mas logo aos 20 anos eu já tinha um ofício, eu já podia viver do meu trabalho, e era um ofício, porque eu não me sentia realmente vocacionado, eu não era um artista, não era uma coisa que eu não podia deixar de fazer, isso veio depois para mim. Eu imagino que também a fotografia, na época, não era, assim, uma profissão, não era, né? Profissão super... de vagabundo, assim. Eu tinha um amigo muito rico, que era um fotógrafo da Editora Abril, que os pais eram donos de banco e tudo, e que a mãe tinha vergonha de dizer que ele era fotógrafo. Era o José Antônio Castilho de Moraes, faleceu já. Quando eu entrei na Editora Abril, ele era um fotógrafo importante, e eu trabalhava muito com ele, ele era um cara muito bacana, muito lúcido, e ele me contava essas histórias, assim. Então era uma profissão meio, assim, mal vista até, né? Não chega a ser mal vista, mas não era enaltecida, digamos assim, né? Tanto é que você vai fazer faculdade de... Não, isso já era um projeto meu inicial. Meu pai era muito politizado, de esquerda, super ativista, de uma família judaica lá do Bom Retiro, que tinha um ativismo muito grande na Casa do Povo, no Instituto Cultural Israelita Brasileiro. Então eu tive uma formação, fui formado nesse cadinho sincrético, judaísmo, política de esquerda, e eu fui formado nisso aí. Então eu tinha já de antemão essa preocupação
de fazer alguma coisa que tivesse um sentido político mesmo, entendeu? Entrei na Faculdade de Ciências Sociais, fazia à noite e trabalhava de dia na Editora Abril. Sem nenhuma ambição de seguir em alguma carreira política ou algo do gênero? Eu estava lá testando, só que eu era também vagabundo décimo, assim, era mau aluno de Ciências Sociais. Apesar de que hoje, assim, olhando em retrospecto, eu vejo que muitas das coisas que eu falo, que eu sei, que eu devo muito a esse período, entendeu? E você acha que isso teve alguma influência na sua carreira como fotógrafo? Sim, também, acho no que seu sim. olhar de Acho que fotografia? sim, acho que sim. É. Quer dizer, tudo é, né? Ontem eu fui fotografar o curador da Bienal, o Bonaventura, e ele disse uma coisa muito interessante, que é: todo mundo é um museu. Você é o seu repertório, são os livros que você leu, a vida que você viveu. O seu trabalho é isso. Sim. Seu trabalho é o seu repertório fundido ao seu talento, às possibilidades, à sorte também, as possibilidades que você teve, ao acaso, a um monte de outras coisas. Mas o repertório é uma coisa fundamental. Teve um período assim de muita instabilidade emocional, assim, logo depois desse período da morte do meu pai, de eu ter abraçado a carreira de fotógrafo, que eu fiquei um pouco perdido, que eu já não sabia se eu queria ser fotógrafo, se eu queria ser sociólogo, ou não queria ser nada disso, não sei o quê. Aí um cara que eu conhecia da Editora Abril me chamou para fazer um trabalho que era fotografar todos os Sescs do estado de São Paulo. Eu fotografava na época de Urubu a Cobra d'Água, né? Quer dizer, tudo que vinha na minha frente, que me chamavam, eu fazia, era trabalho. Eu renasci com esse trabalho, porque ele foi muito intenso, tive que fazer muitas viagens, e eu comecei a abraçar a fotografia de novo. E depois de uns anos, eu comecei a sentir uma defasagem entre o que eu queria ser e o que eu conseguia ser. Que conseguia entregar. Mas o que teve nessa viagem, nessas fotografias do Sesc? Eu acho que foi uma intensidade de trabalho. Me colocou dentro de uma coisa de organizada, de intensidade, de necessidade de entregar, sem uma disciplina de trabalho. Tem que chegar cedo, acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo, entregar. E aí eu estava fotógrafo, e eu me tornei fotógrafo, né? Eu estava exercendo a função e eu não era visceralmente fotógrafo. Depois eu passei a ser. E assim, nem no meu sonho mais mirabolante de juventude, eu imaginaria que eu chegaria onde eu cheguei, não no sentido do sucesso só, também no sentido do sucesso, mas no sentido de alguém que se comunica através da fotografia, pensa a fotografia como um ente vivo, importante, pertencente a uma atmosfera cultural. Em meados dos anos 70 eu comecei a trabalhar para a revista Pop, que era uma revista da Editora Abril, e que tinha muitas fotos das celebridades de então, ligadas à música. E esse acervo dos anos 70, eu recuperei quando fui fazer uma exposição de retratos em 2018. E são fotos incríveis. Eu me achava medíocre. Tinha uma coisa do espírito da época impregnado em mim. As fotos representam os anos 70, entendeu? No Brasil, mesmo internacionalmente, entendeu? E eu me misturava àquela atmosfera. Eu era aquilo ali que eu fotografava, entendeu? A pessoa fotografada por mim, ela pertencia ao meu universo. Então, assim, eu usava umas roupas mais extravagantes, tinha uma camisa aberta no peito, eu tinha uma postura de fotógrafo tributária do personagem fotógrafo do filme Blow Up, do Antonioni, que é o David Hemmings que faz, né? Então, que foi também a centelha que fez com que muitas pessoas se tornassem fotógrafos a partir desse filme, entendeu? Né? Uhum. Eu me lembro que todo mundo que não fazia nada em São Paulo, o que você é? Fotógrafo. Agora, ao mesmo tempo, tem um momento ali que você tinha uma autocrítica muito grande, exato, né? De se achar medíocre, aí acontece o episódio de quando você tem 28 anos, você vende tudo que você tem aqui e vai para Nova York buscando trabalhar com algum fotógrafo, é isso? Como é que foi essa história e esse período? Em 1982, então já tinha 12 anos de carreira, a coisa não ia, entendeu? Eu tinha feito a capa do disco do Caetano, Outras Palavras, que tinha sido uma coisa muito episódica, mas, enfim. O Caetano me convidou porque eu conhecia ele, na época eu frequentava a casa dele e tudo. Aí ele me telefonou e nem acreditei que fosse ele, achei que estavam brincando comigo. Você quer fazer a capa do meu disco? Eu falei, morri de medo, né, óbvio. Sim. Mas topei fazer e fui e fiz, e foi legal a beça. Mas isso também não te deu
a confiança de achar que as coisas naquele momento iam decolar? Não me recordo exatamente quais eram os meus sentimentos na época, mas teve um momento que eu falei assim, eu não sou bom, eu quero ser bom. E aí eu falei, eu preciso ir embora do Brasil, porque eu já era um fotógrafo, eu queria voltar a ser assistente. Eu falei, eu vou para Nova York. Aí primeiro eu cheguei, foi aquele choque, né, de expectativas, né, eu achei que eu falasse inglês correntemente, eu cheguei lá e falei, não falo nada, zero, não era nem que eu era ruim, falei, não consigo me comunicar. Aí eu falei, eu vou estudar, estudei todo dia, 4 horas por dia. E aí quando eu me senti seguro, eu fui procurar os fotógrafos que me interessavam. E eu queria me tornar fotógrafo de moda. Eu mandei cartas para outros fotógrafos que eu admirava também. Não tinha e-mail, não tinha nada. Você mandava carta, a carta demorava 5 dias para chegar para o cara. Aí eles respondiam na minha secretária eletrônica e eu pegava. E um deles me respondeu. Dos 5 que eu mandei, um deles me respondeu, que é esse Bill Kim, que eu acabei indo trabalhar com ele. Por sorte, né? Porque, quer dizer, ele não te conhecia, não ele tinha nada. Uma conexão com o Brasil. Então, quando alguém, um brasileiro, se apresentando, ele olhou aquela carta e aí sim foi sorte, porque coincidiu a minha carta chegar no dia que o assistente dele estava indo embora para trabalhar com esse outro fotógrafo que eu também admirava, que era o Irving Penn. Aí eu fui conversar, eu falei assim, o problema é que eu não falo muito bem inglês. Ele falou assim, you do better than I do português. O cara simpaticíssimo. Foi o único momento que ele foi simpático na vida, depois nunca mais. Eu aguentei bastante, assim, porque era um clima muito pesado no estúdio dele, assim. Uma exigência, como é que uma exigência, um assédio, assim, hoje olhando em retrospecto, você entende o que é assédio, né? E o que você aprendeu demais? Olha, eu aprendi muito, mudou muito, foi um marco divisor na minha vida. Eu voltei outra pessoa para cá, para o Brasil, em todos os sentidos. Eu voltei muito mais forte emocionalmente, quer dizer, muito mais seguro de mim. Então eu pude desenvolver um estilo, exercer a minha personalidade, né? E tecnicamente, e how to run the business também. Como fazer o negócio de fotografia. Ele era muito bom nisso, muito organizado. Era uma coisa impressionante a organização desse... O que tinha que era de diferente? Ele era um produto, realmente? Ele se vendia como uma marca? Como é que é? Sim, eu acho que ele se vendia como uma marca com veleidades artísticas, né? Como todo fotógrafo faz, né? E quando voltou ao Brasil, já tinha o nome dele no currículo e... Exatamente, o nome dele no currículo me ajudou muito, né? Aham. Porque ele era um cara, assim, festejado, no meio onde eu queria trabalhar, né? Que era o meio de moda. E as pessoas começaram a me dar trabalho independente do que eu fazia. Só por esse fato. Então Sim. Foi o meu marketing pessoal, digamos assim. E você falou dessa questão de incorporar, né, tudo que você é, a sua bagagem ao trabalho. Que isso é algo que vem na fotografia, que você lida muito bem nesses campos, também navegou durante a fotografia comercial, publicitária e a fotografia como arte. Como é que isso foi sendo incorporado realmente? Você acha que você teve que separar em momentos e ir atrás, correr atrás para abrir essas novas frentes ou elas foram acontecendo naturalmente? Isso é um movimento meu muito mais de uma inquietação minha, da minha personalidade de não me fixar, que eu nasci num gueto, né? Num gueto judaico. Pelo fato de eu ter nascido no gueto, eu nunca quis pertencer a gueto nenhum. Eu acho que eu nunca pertenci mesmo a grupo nenhum na coisa de fotografia, né? Eu não me sinto só fotógrafo de moda, não me sinto só retratista, eu não me sinto fotógrafo só de estúdio, eu não me sinto fotógrafo de nus, que foi um período importante na minha vida. Eu não me sinto fotógrafo dos meus projetos pessoais. Eu sou todos esses. E eu só posso ser aquele que eu estou sendo naquele momento, porque todos esses outros me habitam o tempo todo. Assim, há alguns anos eu tenho percebido que o que eu sou, talvez se tem alguma coisa que eu seja original, é nesse fato de transitar por essas várias disciplinas com desenvoltura e ser aceito nisso, entendeu? Pois é, isso que eu ia falar, porque isso requer o quê? Um jogo de cintura, ao mesmo tempo que você não pertence àquele gueto, você precisa criar uma identificação com ele. Como é que você vê? Eu acho que os meus trabalhos vão me avalizando para essas coisas. Obviamente deve ter muita gente que não fala para mim, sem dúvida nenhuma, ninguém fala na cara, né? Mas que deve achar um horror eu fazer trabalhos aonde eu não pertença, entendeu? Mas eu posso e faço. Eu quero, eu posso, eu faço. Eu consigo exposições em museus, em instituições importantes, publicar livros em editoras importantes, ter trabalhos reconhecidos
por serem particulares, originais. E isso vem de uma inquietação sua por... Não tenho muita explicação. Acho que vem da minha inquietação, sem dúvida nenhuma. Mas a inquietação também, quando você vai ficando mais velho, ela vai arrefecendo, né? Sim. Agora já é uma coisa fincada, já é uma tradição, eu já tenho essa possibilidade. É engraçado, né? Eu tomo um monte de decisões, tenho que falar, bom, quero fazer uma exposição aqui, quero fazer uma ali. Mas eu recebo muitos convites, então isso me mobiliza, né? Voltando um pouco na questão da trajetória dos momentos marcantes, tem esse momento da Playboy, né? Então você volta para o Brasil, vai muito para o mundo fashion, o mundo da moda, consegue se estabelecer, e aí vem o convite para atuar como fotógrafo da Playboy. Havia uma tradição no Brasil de que todo fotógrafo de moda fazia Playboy. Tá. O contrário do Ocidente todo. Mas ao mesmo tempo você consegue construir toda uma identidade mas aí sua, demorou né? muito. Comecei a trabalhar na Playboy acho que no final dos anos 80. Mas aí eu fazia muita coisa dentro do padrão da revista, que era muito machista e obviamente a gente nem percebia isso, não tinha esse pensamento, né? E muito sem sofisticação nenhuma. Aí chegou um momento que, como eu já tinha me tornado um fotógrafo de moda mais importante, tudo, que eu comecei a dizer, olha, vamos fazer desse jeito aqui. Porque no começo a revista tinha uma cartilha que era assim, 3 fotos de frente, 3 fotos de costas, uma foto de ajoelhada, uma foto de peito, uma foto de bunda, uma foto de... Tinha tudo isso para ser feito. E ficava a editora do lado e falava assim, tá faltando uma foto de bunda aqui. Só faltava aquela do Exorcista, né? Que a Linda Blair gira a cabeça, então só faltava a bunda de frente, digamos assim. E aí eu já vinha botando bastante coisa minha nos trabalhos, mas o marco divisor foi o trabalho com a Maitê lá na Sicília. Com a Maitê Proença na Sicília. Que é ela em ambientes completamente integrados ali. E tinha já uma coisa que eu fazia como fotógrafo de moda, que era incluir pessoas nas fotografias de moda. A gente viajava muito, né? Fui para Marrocos, fui para isso, fui para aquilo. E não era nenhuma novidade. As revistas europeias, estrangeiras faziam muito isso. Tá. Revistas de moda. De moda, só que ali você incluía um nu artístico. Incluí o nu nesse ambiente. Eu fiz uma aliança com a Maitê. E a gente, de uma certa forma, impôs isso à revista. Eu tive uma conversa com ela, a gente conversou, me lembro de uma conversa por telefone. Ela falou, por que não fazer uma coisa na rua? E veio ao encontro de uma ideia minha que era um pouco baseada no neorrealismo italiano, nos filmes do Vittorio De Sica, do Rossellini. Quando a gente chegou nessa ideia, aí os olhos brilharam, o meu e o dela. E convencemos a revista a fazer dessa forma. E foi um estrondoso sucesso, assim. Isso aí realmente foi um marco divisor importante. Bom, a partir daí eu tive carta branca para tudo que eu fazia na revista. E eu consegui, de uma certa forma, de 96 a 2001, que foi o período mais prolífico meu na revista, decidir como é toda a narrativa das minhas matérias. Sequência de fotos, como é que seria, convencer as mulheres. E eu comecei a criar uma personalidade também de que as pessoas queriam ser fotografadas por mim, as mulheres. De alguma forma isso te abriu ou fechou portas em outros ambientes que você circulava na época? Não, pelo contrário. Só me abriu portas até hoje. Eu fui fotografar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou pra mim, cara, você povoou meus sonhos na juventude. Enfim, as pessoas lembram, faz 30 anos. De vez em quando me convidam para umas coisas para falar sobre isso, mas já no sentido de me colocar nessa posição de homem hétero, branco, cis e todas essas coisas. Naquela época você não tinha nem o alcance daquilo, você não tinha a possibilidade de pensar aquilo dessa forma. É um ambiente diferente, né? Um ambiente época diferente, com certeza. Ao mesmo tempo você falou do retrato do ministro, e é isso, a gente tá falando aqui, gravando o episódio, eu sei que você sempre fotografou muitos empresários também, você fotografa retratos especificamente de diversas pessoas, e tem uma frase sua que é muito bonita, dizendo que o retrato é o encontro que obedece à natureza dos encontros, que mostra um pouco dessa relação que o fotógrafo acaba construindo, né, ali, nem que seja instantaneamente, com quem está sendo retratado. Como é que é isso na sua visão? O quanto isso é necessário para um retrato
sai bem feito? E como é que é a conexão que você cria com os fotografados? Olha, na verdade eu nunca sei exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho algumas constantes, né, que é câmera, luz, meus assistentes, enfim, eu tenho um esquema constante. O resto é variável. O resto vai depender um pouco desse encontro mesmo, dessa cooperação ou da não cooperação, o que não significa que não saia uma foto boa quando a pessoa não esteja cooperando. Ah, é? Não. Eu tenho um exemplo muito claro da foto do João Cabral de Melo Neto. Esse retrato foi feito com ele totalmente exasperado, não querendo ser fotografado. Acho que ele caiu numa cilada, assim, na opinião que eu acho que ele estava sentindo, né? Mas o retrato foi bem sucedido. Tanto é que depois a família dele usou muito o retrato nas publicações dele, enfim. Tinha um aspecto meio sonhante, né? Ele de olho fechado, com a mão no queixo. Eu faço alguns workshops durante o ano. Nos workshops eu ilustro essa história porque eu tenho os contatos, a folha de contato, que hoje em dia, para explicar para os jovens, folha de contato é o que você fazia com filme, você pegava a sequência toda das fotos e colocava numa folha de papel fotográfico para enxergar elas pequenas e depois decidir como ampliá-las. Hoje, no mundo digital, você põe no computador, amplia e tá tudo certo. Mas eu tenho essa folha de contato em que eu tenho 18 fotogramas em que eu não me mexo e ele não se mexe. Eu estava com medo dele e ele estava com medo de mim. E aí eu, no momento que eu falei assim, bom, eu vim até aqui fotografar, eu não posso ficar submetido nem a esse medo, nem à interdição dele. Aí eu me aproximei, troquei de lente, me aproximei, fui passando as interdições, passando os obstáculos todos, até chegar na foto que eu sabia que eu tinha. Então, assim, tem uma imponderabilidade muito grande, alguma coisa incalculável nessa coisa de quando você vai fotografar alguém, que você não sabe exatamente o que vai ser. Eu sou um fotógrafo de estúdio, de tradição de fotografia de estúdio, né? Quebrado por vários momentos em que eu faço outras coisas. Mas a minha tradição, a minha formação primeira, ali onde eu comecei, é de fotógrafo de estúdio. O que é o estúdio? O que é a fotografia de estúdio para você? Aí eu tô te perguntando agora. É uma fotografia posada, em que está tudo mais combinado, num ambiente controlado. Exatamente, é controle. É um ambiente de controle absoluto. Eu promovo um descontrole. Isso não é uma deliberação, é um jeito. Eu não falo assim, hoje vou promover o descontrole. Não, meu jeito de fotografar é um jeito em que não há um rigor, no sentido de que eu não estou desenhando a pessoa. Eu estou encontrando ela. Obviamente eu estou com o leme do navegador, mas eu estou deixando as pessoas remarem também. Então eu vou, eu volto, eu saio do lugar, eu vou para cá, eu vou para lá, eu mudo de lugar, eu faço o cara andar, eu ando com ele, eu vou para frente, eu vou para trás. E tem muita foto perdida nisso, descontrolada. E nesse volume todo de fotos que eu produzo, eu encontro aquela que seja a foto ideal, que no fim, se você olhar para a minha carreira, para o meu trabalho todo, são as fotos que isso aqui, por exemplo, não saí de casa para fazer essa foto do Caetano. Dele com a sobrancelha arqueada. Não saiu? Não saí, nem sabia que eu ia fazer isso. Foi no momento ali? Foi uma coisa que estava no meu repertório. Eu fotografava as mulheres de fotografia de moda com a sobrancelha arqueada, porque eu achava que aquilo conferia a elas um glamour extra. Porque eu tinha um pôster no meu estúdio, num fotógrafo chamado William Klein, que era um fotógrafo que misturava reportagem, fotojornalismo com moda. E ele tinha uma com uma mulher assim, toda a sobrancelha desenhada, levantada assim, e aquilo me inspirava. Eu achava, e eu fotografava as modelos com essa... Levanta a sobrancelha. Quando você tá... Aí uma hora eu falei pro Caetano, levanta a sobrancelha. E ele era um malabarista das sobrancelhas. E você nem sabia? Não sabia. Que ele tinha essa arte, esse dom. Nossa, se você vir a folha de contato também tem uma variação, ele faz com a esquerda, faz com a direita, faz muito grande, muito pequeno, fez tudo. Aí escolhi essa. E virou uma foto, talvez a minha foto mais icônica, né? E como é que você vai desbravando também o ambiente, digamos, artístico e compondo aí o cenário cultural brasileiro? Você acha que isso é naturalmente também, conforme as coisas vão evoluindo, o seu nome? Ou vem de uma vontade, uma provocação sua? Eu acho que essa coisa já é uma tradição internacional, europeia, americana, do primeiro mundo e tal. E, de uma certa forma, eu sou tributário a ela, né? E consegui, enfim...
ter esse trânsito, fazer esse trânsito entre coisa comercial e a coisa, digamos assim, mais cultural. Eu não diria artística, porque dá para ser artista sendo comerciante. Tem uma liberdade para não precisar se encaixar, né? Eu me sinto bastante livre fazendo o que eu faço, entendeu? E também aceito imposições, aceito restrições, limites, porque quando você trabalha para alguém, tem um pedido. Falando dos seus últimos anos, seu estúdio é atingido por 2 enchentes. Na primeira você duas grandes. Mas 2 grandes, uma delas que é a primeira que você perde uma parte importante do acervo, e a segunda que você, inclusive, pega algumas das fotos que foram atingidas e transforma em um livro aí, né? Uma exposição numa exposição, porque elas... Que vai sair ainda. Vai sair ainda? Porque elas ganharam uma nova dimensão. Exatamente, ali, né? Um novo sentido, uma nova materialidade, porque tem a lama sobre elas. Ganharam um sentido totalmente diferente. Eu chamo de subemerso, né? Elas submergiram e emergiram. Ganharam uma outra beleza também. Como é que foi esses momentos para você, né? E a ideia da segunda de olhar e mesmo na tristeza ali, no momento de luto, de enchente, conseguir enxergar que poderia ter alguma coisa. É exatamente isso. Eu tive a experiência da primeira, perdi tudo, não guardei nada, não fiz nada com aquilo, só me lamentei. Na segunda eu já intuí que eu tinha que fazer alguma coisa. Foi num domingo, a minha secretária me ligou, dizendo, o estúdio está inundado. Falei, não acredito. Aí ela mandou uma foto. Eu vi o estúdio totalmente tomado de água, o carro na altura do teto. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas eu intuí que eu faria um trabalho sobre isso. A gente só conseguiu entrar no estúdio 36 horas depois da enchente. Aí eu falei assim, quando vocês chegarem, não mexe em nada, que eu vou fotografar. E assim foi. Temos uma exposição dia 26 de agosto em São Paulo, cujo nome é Exteriores. Nós estamos negociando ela há mais de um ano. Me convidaram para fazer uma exposição nesse lugar. Não me perguntaram o tema, não me perguntaram nada. Queria uma exposição minha. E eu falei assim, eu não quero requentar nada, eu quero fazer uma coisa nova. Com coisas antigas. A gente fez uma pesquisa aqui no estúdio e eu achei coisas, a partir do momento que teve a inundação no meu estúdio, eu entrei muito em contato com o meu acervo. Primeiro porque ele começou um processo de restauração. Isso na segunda inundação que teve? Isso na segunda inundação. Começou um processo de restauração. E aí eu entrei em contato com coisas que eu não via mais. Aí eu falei, bom, isso aqui é um conjunto importante de um olhar, de um jeito de ver as coisas, de dignificar a fotografia no sentido, ou o mesmo objeto fotografado, né? Tinha um fotógrafo americano, Gary Winogrand, que eu admiro muito também. Ele diz assim que ele fotografa para ver o mundo fotografado. E eu acho isso lindo. E eu me sinto assim também, entendeu? Eu fotografo para ver as coisas fotografadas. Sim. Então essa possibilidade, esse trabalho é exatamente isso. São coisas totalmente ordinárias. Algumas não, algumas sim, mas misturadas, e coisas que não houve uma elaboração para serem feitas, muitas delas. Algumas são muito elaboradas. Isso eu acho gostoso, assim, de poder fazer uma coisa muito diferente depois da outra. Eu vou lançar um livro também agora, editado pela Kozak, e o Charles Kozak fez uma entrevista comigo, muito interessante. Ele falou, você como um maestro da foto de estúdio, esse trabalho é todo de fotos externas. Aí eu digo exatamente o contrário, eu sempre não quis seguir um pouco essa persona na qual você acaba sendo construído, não que as pessoas façam isso por ignorância ou por... Não, é porque é o que você oferece mesmo, você oferece a sua persona pública, entendeu? Mas eu gosto também de quebrar com essas crenças, né, de que eu sou esse fotógrafo que é isso, que é aquilo. Eu tive um trabalho chamado Antifachadas, A Caminho do Mar, Apreensões, Belvedere, Nós Outros, Esse Exteriores, Desnorte. Todos esses trabalhos são cortes nessa trajetória minha de fotógrafo de moda e fotógrafo de retratos e fotógrafo de nus. São cortes necessários por mim, não são por questões comerciais nem nada, pelo contrário, né? É um trabalho que em geral ninguém financia, custa bastante e eu tenho que arcar com esses custos e sempre eu fico muito feliz com esses resultados, entendeu? E pelo fato de eu poder fazer isso. Poder criar, né? Exatamente. Algo diferente ali, poder mostrar algo diferente. Agora a gente vai para um bloco
final de perguntas. E aí tem a primeira pergunta, que é entender qual foi a principal carta na manga, que pode ser ou uma estratégia ou uma característica que você acha que ajudou a sua carreira a... Eu acho que a minha grande carta na manga foi essa viagem para Nova York nos anos 80, que eu falei, eu quero ser fotógrafo de moda. O trabalho da Playboy com a Maitê foi outra carta na manga, onde eu pude, a partir dali, eu criei uma identidade como fotógrafo de nus. Aí as minhas exposições, essas exposições frequentes e que são cortes, eu acho que são cartas na manga também. Porque assim, se você é subserviente ao mercado, o mercado te chupa, espreme o bagaço e joga fora. Fala assim, esse cara é muito bonzinho, ele faz tudo que a gente quer, tudo direitinho, tá? Vai lá, pede pra ele, ele faz aquilo, entendeu? Ok, você vai servir lá 2, 3 anos, depois você não vai servir mais. Vai vir um outro cara pra fazer igual a você. Se você é um cara que é meio, entre aspas, subversivo, não corresponde àquilo que o mercado espera, oferece uma coisa diferente. Pô, esse cara aqui, a gente tem que respeitar ele, porque ele não tá só fazendo isso, ele tá ali, ele tá naquele museu, ele tá naquela exposição, ele tá naquele caderno de cultura, ele tá na Ilustríssima, ele tá no caderno de cultura do Globo, do Estadão, do Cacete A4. E isso também cria uma mitologia em torno da pessoa, né? E faz com que o seu cacife já seja maior, porque você já está credenciado por essa trajetória, entendeu? Tem alguém que você gostaria de ter fotografado, de repente? Olha, eu perdi de fotografar o Tom Jobim, eu perdi de fotografar o Vinícius de Moraes, eu perdi de fotografar a Cássia Eller. Todos esses eu tive a oportunidade e por alguma questão de agenda, sei lá, oportunidade, não consegui. Então, assim, quando eu estou vendo alguém assim que eu admiro, eu tento dar um jeito de fazer um retrato, ou de encontrar, de alguma coisa assim. Muito bom. E você trabalha com algo que muitos levam como um hobby para a vida, né? A fotografia para desestressar dos momentos de lazer, né? Porque a gente faz uma última pergunta que é justamente quando você não está jogando o jogo dos negócios, o que você faz para equilibrar a vida? Quando você não está fotografando, sobra tempo para outros hobbies? Não, dá muito tempo. O que você faz para ajudar a equilibrar? Eu tenho muito tempo hoje em dia. Eu ando muito, eu faço mesmo? Musculação bastante. Eu vou muito para um sítio que eu tenho no sul de Minas, e aí eu cuido bastante de lá, assim, sou o rei da manutenção. Isso me desestressa, me estressa e me desestressa, né? De plantas, de mato? Eu entendo bastante. Minha mulher também. Eu tenho uma família grande, né? São 3 filhas com netos. Então a gente se junta bastante, viaja junto. Vai pro sítio? Vai pro sítio bastante. Fim do ano a gente faz uma viagem todo mundo para algum lugar. Delícia. Você gosta de fotografar a família? Netos? Nossa, fotografo muito a família. Hoje em dia eu faço muito com o celular. Com o celular também? Tá pra lá e pra cá. Vovô coruja ali. Sou bem coruja. Bob, obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. O Dando as Cartas é um podcast da Caju, produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpins. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A distribuição dos episódios é feita pela Bia Ribeiro. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original do podcast é da Estela Nesrini e a identidade visual é da Natasha Gompers. A captação de áudio desse episódio foi feita por Pedro Leme, do Estúdio Trampolim. Até o próximo!